Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O nosso encontro de hoje foi marcado pelo Senhor. Talvez você está chegando aqui pela primeira vez, ou você é uma pessoa que já é frequente no nosso canal. Saiba, nada é por acaso, você não está aqui por acaso. Você chegou aqui porque Deus tem uma mensagem para você através da sua palavra e eu te convido a ficar até o final e conferir aquilo que Deus tem reservado para você, porque nada acontece por acaso. Deus está no controle de todas as coisas. E aqueles que têm fé igual a mim e você, não ficamos envergonhados e nem ficamos pelo caminho sem respostas, porque o nosso Deus, Ele é o Deus de toda provisão. Por isso, aqui nós oramos a palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Como eu já te convidei, fique comigo até o final desse vídeo, quando teremos nosso tempo de oração, e quero te convidar a ler comigo a palavra de Deus. E o texto que o Senhor nos dirigiu hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1. Livro do profeta Isaías, 59, 1. Deus tem uma mensagem para mim e para você aqui. Então, se você puder, abra sua Bíblia agora comigo, acompanhe essa leitura. Se não puder, essa referência vai estar aqui na descrição do vídeo. Você pode acompanhar quando você quiser e quantas vezes você quiser, para saber se o que eu li realmente é o que está escrito na palavra. Faça isso, confira sempre. Assim diz a palavra de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Deus coloca à sua disposição as suas mãos e os seus ouvidos. Mas o que nós de fato precisamos buscar de Deus? As suas mãos, os seus ouvidos. O que nós podemos buscar da presença do Senhor? Deus, Ele olha para nós e Ele se revela de muitas maneiras. Existe aquela maneira natural de Deus se revelar, e como Ele revela a todos os homens que estão na face da terra. Através da natureza, através de tudo aquilo que foi criado, nós vemos a revelação de que existe um Criador, e nenhuma dessas coisas surgiram por acaso. As árvores, a natureza, o planeta, os astros, as estrelas, o sol, a lua, todas essas coisas foram criadas por um ser que realmente tinha o poder de fazer essas coisas, porque elas funcionam de uma forma perfeita e meticulosamente pensada. Existe um termo que se chama ajuste fino, que trata dos detalhes perfeitos de como Deus construiu para que tudo funcionasse com tanta harmonia. E existe uma forma especial de Deus se revelar àqueles que creem, porque a forma natural de Deus se revelar, a forma geral da revelação de Deus, ela demonstra que tem um Deus. A forma especial, Deus se revela como um Deus pessoal, que criou elementos e criou atributos para que nós pudéssemos nos comunicar e nos relacionar com Ele. Deus compartilhou alguns dos seus atributos com o homem. Quando Deus nos deu o fôlego de vida, Deus tem vida, é um dom, um atributo que Deus nos deu. Nos concedeu também a capacidade de nos comunicar, Deus nos concedeu a capacidade de amar, de criar coisas, Deus nos deu a capacidade de nos relacionarmos para que nós tivéssemos desses atributos do próprio Deus. Por isso somos feitos imagem e semelhança de Deus. Alguns atributos Ele não compartilhou, como a sua presença onipresente, Ele está em todo lugar, a sua onisciência, o seu todo poder. Esses são atributos que Ele não nos comunicou. E aqui o Senhor está dizendo para aqueles que creem na sua revelação especial, um Deus que é pessoal e um Deus que salva, um Deus que se relaciona com as suas criaturas, um Deus que se relaciona e que interfere naquilo que Ele criou. E nessa interferência de Deus, naquilo que Ele criou, existe a provisão divina, onde Deus promove todo tipo de recurso necessário para que tudo aquilo que Ele criou sobreviva e seja sustentado. Isso é maravilhoso, é uma teologia fantástica que nos revela de forma tão simples e tão especial esse Deus presente. E aqui Deus está falando com o homem
num momento muito crítico. Esse texto, ele fala, sabe, o profeta Isaías está confrontando o povo de Israel por causa da desobediência, porque eles haviam se afastado de Deus. E Deus começa esse texto dizendo para o homem que se afastou dele: eu não estou com as mãos encolhidas e meus ouvidos não estão surdos. Deus está virando para um povo rebelde, para um povo desobediente e demonstrando em primeira mão a sua misericórdia e a sua graça. Esse é o nosso Deus, que volta para mim e para você hoje. E antes que você simplesmente chore, lamente-se ou apresente as suas justificativas, ele fala para mim e para você: estou aqui pronto, estou disponível para te ouvir e para estender as mãos e te socorrer. Devemos receber isso como um cuidado de Deus para nós. Devemos receber isso como uma manifestação da presença de Deus no nosso meio. Muitas religiões, talvez todas as expressões de religiões que existem, elas falam de um povo que se esforça, que se martiriza, que pagam sacrifícios, que fazem rituais para poder se achegar a um Deus. Esses povos, essas religiões, elas estão sempre criando meios de se achegar aos deuses que elas creem, às suas divindades. Mas o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus que nos trouxe o seu próprio Filho Jesus Cristo, ele se revela a nós da forma diferente. Ele se revela um Deus que vai ao encontro dos seus filhos, que vai ao encontro daqueles que ele criou. Deus vem até nós. Deus se manifesta na nossa direção. Senão, não seria Deus. Porque ele é que tem o poder de se achegar a nós, e não nós que temos o poder de nos achegar a ele. Isso posto, diante de todas esse preâmbulo que eu fiz aqui, eu quero dizer para você hoje: não temas, não perturbe o seu coração, não se preocupe com as lutas e com aquilo que está chegando à sua porta. Deus não está com as mãos encolhidas e nem está com os ouvidos surdos. Ele está pronto para ouvir o seu clamor, está pronto para estender as mãos e te salvar de onde quer que você estiver hoje. Onde quer que você esteja, Deus está estendendo a sua mão salvadora na sua direção. A destra do Senhor está em sua direção. A destra do Senhor está disponível para te salvar, para te resgatar. Os ouvidos do Senhor estão prontos para o seu clamor. Estão prontos para te ouvir. Por isso, a única coisa que você precisa nesse dia é falar com Ele. É se voltar para esse Deus tão gracioso, tão misericordioso e que se oferta para nós. Meu querido, minha querida, eu quero te convidar hoje a exercer fé. Fé nesse Deus poderoso. Nós não poderíamos fazer nada para nos achegar a Deus. Por mais que nós tenhamos intelecto, capacidade, força, e não reconhecermos que Deus é esse Deus poderoso e ao mesmo tempo esse Deus gracioso e bondoso, nada poderíamos fazer. Estaríamos apenas sobrevivendo na face dessa terra. E vivemos numa terra que foi amaldiçoada por causa do pecado. Por isso o mal chega na sua porta, por isso as lutas chegam, as dificuldades, os enfrentamentos que chegam na nossa vida, eles surgem porque um dia o homem falhou em obedecer a Deus. Não foi Deus que amaldiçoou a terra, mas a terra se tornou maldita porque o homem pecou. Ele se afastou de Deus. E nesse momento ele trouxe maldição sobre a terra. Muitos pensam que a maldição é o trabalho. Não, o trabalho sempre existiu. A maldição é que na terra passou a existir doenças, enfermidades, toda espécie de mal recebeu espaço e autoridade para poder se manifestar sobre a terra. Mas hoje Deus está dizendo para você: não importa o que aconteceu ou o que está acontecendo com você. Não importa qual é a sua luta, não importa qual a sua dificuldade, não importa qual é o desafio que bateu à sua porta. Deus está dizendo para você hoje que a mão dele não está encolhida e que os seus ouvidos não estão surdos. Deus está te ouvindo. O que você tem para dizer para o Senhor? Qual que é o seu clamor? Houve um momento na minha vida que eu passava uma luta tão difícil. Eu estava vivendo um momento tão, assim,
de tanta ansiedade, de tanta angústia, sem ver saída, sem ver solução para praticamente nada. Estava assim, difícil dizer até os detalhes, porque talvez não teria tempo, mas eu peguei a minha melhor roupa, peguei uma área da minha casa onde era fechada, fui para lá, isolado, sozinho, bem vestido, arrumado, barba feita, cabelo cortado, e eu me apresentei diante de Deus, e a única coisa que eu conseguia falar com Deus era: eu confio no Senhor. A única palavra que saía dos meus lábios era: Deus, eu confio no Senhor, continuo confiando no Senhor. Essa era a única oração que eu conseguia fazer naquele dia. E Deus não me deixou decepcionado. Deus não me deixou desamparado. E Ele respondeu essa oração, mesmo que fosse apenas essa pequena frase. Mas eu estava ali diante de Deus com toda a sinceridade que eu tinha, com toda a minha fragilidade, me apresentando, e eu sabia que Deus podia fazer algo. E às vezes o seu momento é esse. Você não consegue elaborar uma oração, você não consegue elaborar mais do que uma frase. Talvez você não consiga elaborar mais do que uma lágrima, do que um choro, do que um lamento no seu coração. Talvez nem as palavras saem direito da sua boca, mas coloque o seu coração na direção de Deus. Coloque as suas intenções, o seu pensamento, coloque na direção de Deus. Comece a pensar no Senhor Jesus. E aos poucos você vai começar recebendo força e poder de Deus para abrir a boca e falar, e declarar, e expressar a Deus o seu coração, e entender o que significa: Deus não está com a mão encolhida nem com os ouvidos surdos diante de você. Deus está presente, Ele está aqui agora. E nós precisamos exercer fé. E por que você pode me perguntar, mas por que Deus, sabendo que eu estou nessa situação, Ele já de antemão, Ele já não faz algo na minha direção para que eu possa ter a minha situação resolvida? É exatamente isso que está acontecendo agora. Deus, através dessa mensagem, está direcionando a você encorajamento para que você fale com Ele. Deus já está fazendo algo por você. Deus não deixou de fazer algo por você, já está fazendo, mas Deus espera que você mostre o seu coração para Ele, que mostre a sua confiança nele, para que Ele possa completar aquilo que Ele já começou através desse vídeo, através dessa mensagem, para que você se levante, para que você se erga deste lugar e receba o favor de Deus. Os ouvidos de Deus também estão prontos para ouvir a sua adoração, para ouvir o seu louvor, para ouvir a sua palavra de gratidão a Ele, porque eu te garanto que desde já você já pode contemplar o favor de Deus para você, porque antes que você abrisse a sua boca, Ele já sabe o que você vai pedir. Você precisa apenas saber a resposta dele, e para isso exerça fé e fale com o Senhor. Pai, eu apresento a vida dessa pessoa que está comigo até agora, Pai, nesse vídeo. E essa palavra tão forte que o Senhor nos enviou hoje, Pai, que o Senhor está com as mãos estendidas, com os ouvidos abertos. Pai, encoraja essa pessoa, fortalece para que ela possa orar, para que ela possa falar, para que ela possa, Deus, abrir os seus lábios e proclamar fé diante do Senhor. Pai querido, eu peço nesse dia que o Senhor suporte essa pessoa com o Teu Espírito Santo, para que ela possa experimentar do favor e da graça do Senhor. Pai, tira essa pessoa desse lugar sombrio, frio, escuro que ela se encontra e traga para o ambiente quente, na luz e na presença do Senhor. Traga resposta às orações deste coração. Traga, Senhor, respostas. Traga, Senhor, o Teu milagre e faça com que essa pessoa possa ser levantada nesse dia para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração. Vai ser uma honra poder te servir através das orações, e não deixe de compartilhar esse vídeo. Tem alguém precisando dessa mensagem e você é o canal de Deus para isso. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.